Vamos aprender como se fala né? Não. Essa não é uma aula de japonês, eu prometo. O né em inglês é um pouquinho mais complexo do que parece. Eu sou a Julie e esse é o canal My English Universe. Antes da gente começar, lembre-se de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, seguir o canal e dar aquele like cheio de energia positiva. O que você precisa saber para fazer uma frase com esse né no final? Bom, primeiro que existe um né universal, que é o right. You like pizza, right? Acabou. Você tomou o rumo da informalidade. Mas se você quiser tomar outro rumo e conhecer um conteúdo gramatical que é super relevante, então você vai ter que utilizar tag questions. E as tag questions vão exigir que você conheça os auxiliary verbs, que é um assunto que eu já falei em outros vídeos, mas que eu vou revisar aqui com vocês. Um auxiliary verb é um verbo utilizado para fazer perguntas e frases negativas em inglês e determinar o tempo. Uma vez que em inglês não tem conjugação verbal, eu preciso desse determinante, senão não tem como identificar se essa frase está no presente, está no passado, está no futuro. Right? Né? Perfeito. Muito bem. Então, conhecendo os auxiliary verbs, e eu vou citar uns aqui para vocês. Vamos lá, só para recapitular. Do, does, will, would, can, did e muitos outros. O famoso verbo to be também é um verbo auxiliar. Bom, eu vou precisar deles, e eu vou precisar deles na afirmativa e na negativa. Por quê? Nas tag questions, se eu faço uma frase afirmativa, o né vai ter que estar na negativa. E se eu faço uma frase negativa, a tag question, que é aquela que vai no finalzinho, que representa o né, vai ter que estar na afirmativa. Então, você vai ter que brincar com a afirmativa e negativa o tempo todo. Então, você tem que conhecer as duas versões. Lembrando que para fazer a negativa dos verbos auxiliares em geral, você simplesmente tira o do not. Então, por exemplo, do not. Você tira o o, junta todas essas letras aí e coloca uma apóstrofe antes do T. Então, o do na negativa vai ficar assim. Se você pensar, por exemplo, no does, vai ser a mesma coisa, certo? Então, você tem o does not, você vai tirar o, juntar tudo isso de letra e colocar um apóstrofe antes do T. E does na afirmativa, então, virará doesn't. Perfeito. Então, essa é a lógica para você construir, tá? Mas vamos lá. Então, vamos imaginar que a frase seja essa aqui. You have a car. Have é presente. O auxiliar do presente para o sujeito you é o do. Se a frase está na afirmativa, então a tag vai ter que estar na negativa. You have a car, don't you? Esse don't you é um né. Só que se eu for traduzir ao pé da letra, o que a gente normalmente não faz, porque a interpretação é muito mais válida quando eu quero aprender um segundo idioma, eu estou dizendo assim, você tem um carro, não tem? Só que aí eu não uso o tem, eu uso o auxiliar para substituir, tá? Então, eu não posso pôr o have aí de jeito nenhum. O have não entra na tag question do presente simples. O que vai entrar é o do ou o does, se for o he, o she e o it. Por isso que você tem que estar tinindo aí com os verbos auxiliares, ok? Beleza, que é um assunto para outro vídeo. Bom, então vamos para outra frase. She can dance. Can, affirmative. Como é que vai ficar a tag? Can't, she. Joguei para a negativa. E se fosse o inverso? Eu disse assim, ó. She can't dance. Eu tenho que a tag, então, colocar a afirmativa. Can she? Legal. Daí não tem exceção nenhuma. Vamos fazer uma com verbo to be também. She's on vacation. She is on vacation. Tag, isn't she? Se a frase fosse negativa, she isn't on vacation. Tag, is she? E veja que você inverte, né? O auxiliar vem antes do sujeito na tag, tá? Cuidado com isso também. Você não pode dizer she is on vacation. She is? Não posso, tá? De jeito nenhum. Não. Nem se você fizer na negativa. She is on vacation. She isn't? Eu não consigo nem construir essa frase, tão esquisito que fica, tá? Não pode. Perfeito. Exceções. Quando você tem imperativo, por exemplo, né? Que é uma frase que então não tem sujeito, né? Você só está falando o verbo, tipo go, open, close. Como é que vai ficar? Muito simples. Imperativo normalmente é com a pessoa que você está falando. Então, o sujeito é sempre you, né? Eu viro para você e digo open the door, close the door. Pode ser você ou vocês, mas dificilmente eu estou fazendo uma imperativo para ele. Como é que eu faço isso? Não dá, né? Então, se o sujeito é sempre you, olha como é que vai ficar toda e qualquer frase imperativa na tag. For example, open.
Will you? Close the door. Will you? Silence. Will you? Sempre. Will you. Beleza. Outra exceção. Quando eu falo let's go, por exemplo, qual é o verbo auxiliar do let's, né? Que é um verbo que significa vamos, né? Então, let's go, como é que isso vai ficar? Let's go, shall we? Esse shall é um auxiliar que não se usa muito, ele caiu meio em desuso, mas na tag do let's, você vai precisar usar o shall. Então, outro exemplo, let's dance, shall we? Escreve assim. Beleza. Terceira exceção. O verbo to be para o I. Olha que novidade que vai aparecer aqui. Vamos supor que eu quero perguntar assim para você. Eu sou sua amiga, né? I am your friend. Seguindo a lógica da tag, você ia pegar esse am, jogar na negativa e colocar na tag, certo? Não dá. Por uma questão sonora, eu acredito, né? Porque imagina se fosse assim, I am your friend, am not I? Ia ficar muito estranho. Então, I am your friend, aren't I? Você vai trocar o verbo to be de am para are só para construir a tag no I, no presente, com o verbo to be. São exceções criadas por questões sonoras, por questões de estética, enfim. Então, na verdade, são três, né? Quando eu utilizo o imperativo, quando eu utilizo o let's e quando eu tenho o verbo to be com I na afirmativa. Daí você precisa usar o aren't na tag. Essas são as regras básicas de tag question. Vê que eu fiz aqui de uma forma bem de bate-papo para você entender a construção. Para nós, é super importante que você entenda como construir e já consiga protagonizar suas próprias frases. Então, esse é o método nosso, né? Em geral, em todos os cursos que a gente promove. É muito importante você produzir frases. Então, a lição que eu dou aqui para você e que normalmente eu aconselho todos os alunos é, a partir de agora, você pode até pegar alguns exemplos que a gente vai colocar aqui nos comentários e dar uma estudada neles para ver se casa a minha explicação com o que você está vendo ali, de uma forma mais automática e orgânica. Mas depois, amores, papel, caneta, faça suas próprias frases. É super importante protagonizar a construção para que o teu discurso comece a ficar fluido e natural. No meu, é assim. Bom, por hoje é só. Foi um prazer ter vocês por aqui. See you next class. Bye bye. Have a good one.